fundamentos da palavra do Senhor para a criação dos nossos filhos. E é tão interessante porque eu não sei se os irmãos são assim, mas eu sou um pouco assim. Quando eu escuto, às vezes, uma palavra que me traz um impacto, eu me alegro por saber, por conhecer aquilo naquele momento, mas dá uma pontinha de arrependimento, porque se eu soubesse de certas coisas antes, eu tinha tido algumas atitudes diferentes como mãe, né? Mas eu queria que você aquietasse o seu coração em relação a isso. Entendesse, né, como o pastor aqui bem falou, que Deus Ele não precisa da nossa perfeição, Ele precisa que nós estejamos com o coração disposto a aprender, né? Ele precisa que a gente esteja entregue e disponível para Ele, para aprender e para ensinar os nossos filhos. Então, eu vou trazer aqui alguns pontos, e o primeiro, alguns pontos que eu vou até copiar, um trecho de um capítulo desse livro aqui, que eu li recentemente, chama-se A Idade da Oportunidade. É um livro sobre criação de adolescentes e jovens, adolescentes. Irmãos, é excelente. Se você tem filho adolescente ou próximo disso, é muito bom mesmo, é muito fundamento, é muito Bíblia. É um livro excelente, é de Paul Tripp, ele é um especialista em criação de filhos, tem um ministério bem vasto sobre isso. E aí o último capítulo desse livro fala, o nome do capítulo é assim, Pequenos Passos para Grandes Mudanças. E eu gostaria de dar o título dessa mensagem com base nesse capítulo, embora eu não vá falar do capítulo, mas muita coisa eu trouxe inspirada desse livro que me impactou bastante. Então, o primeiro ponto, o primeiro pequeno passo para uma grande mudança na vida do seu filho e na sua vida como pai e como mãe. Não desista do seu filho. Esse é o primeiro passo. Porque não adianta eu falar de todas as outras coisas se você estiver com o coração já, tipo, joguei a toalha. Não tem mais jeito. Não, meu filho, isso aí é para o filho dos outros. O meu, eu já fiz o que podia fazer e não tem jeito. Então, a primeira coisa, não desista do seu filho. Tenha esperança no seu filho. Tenha a mesma esperança que Deus tem em nós. Quando Deus olha para mim e para você, com todas as burradas e mancadas que nós cometemos, com todos os erros, com todas as nossas falhas e imperfeições, Deus não olha, como muitos imaginam, com um olhar de condenação. Aquele que nos acusa não é Deus, nós sabemos que não é Deus. O acusador é outro. Deus olha para nós com um olhar de esperança, com um olhar de eu vou te levantar, você vai se erguer e você vai recomeçar. E assim nós temos que olhar para os nossos filhos. Gente, a gente erra tanto e às vezes a gente quer que o nosso filho aprenda da primeira vez que a gente ensina. Deus fala tanto conosco e a gente fica indo. Deus fala, vá por aqui, a gente continua indo por ali. E a gente quer que o nosso filho aprenda da primeira vez. Uma criança. Nós somos adultos e erramos e cometemos muitas falhas. Então a gente tem que ter esse olhar de esperança pelo nosso filho. E aí, só para exemplificar, talvez os irmãos conheçam, talvez alguns não. Mas Agostinho, né, a história de Agostinho, um grande nome do cristianismo, um homem que viveu ali por volta do século IV, um grande nome, apesar de ser um santo, né, conhecido como Santo Agostinho pelos católicos, mas os reformadores, aqueles que deram, os pais da igreja protestante, eles beberam muito ali no que Agostinho escrevia sobre a Bíblia. Agostinho, ele passou décadas da sua vida rejeitando a fé cristã. E eu não sei se os irmãos sabem, mas conta a história, e ele próprio diz isso quando ele escreveu muito, e as coisas que ele escreveu, algumas delas foram transformadas num livro chamado Confissões, e nesse livro ele fala que a mãe dele não cessava de orar por ele. A mãe não desistia dele, ele rejeitava a fé cristã. Ele era um amante de si mesmo, como foi falado aqui. Ele era um intelectual, inteligentíssimo, mas que vivia para a glória de si mesmo. E a mãe dele orou, e conta a história que com pouco mais de 30 anos ele teve um encontro com Deus, e aquilo transformou a vida dele. Então a gente precisa entender, e a gente precisa conhecer essas histórias para a gente ter esperança no nosso filho. Entender que há esperança, enquanto seu filho estiver vivo, há esperança para ele. Enquanto o nosso filho estiver com vida, há esperança para ele. E eu
lendo sobre esperança, e me veio um versículo que falou muito ao meu coração, que está em Romanos 8, 24, diz assim: pois nessa esperança fomos salvos. Está falando de Cristo, da obra de Cristo, de como ela trouxe esperança para nós. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Então, talvez o que você esteja vendo na vida do seu filho não seja o melhor cenário, não seja aquilo que você esperava. Mas a gente não espera por aquilo que vê, a gente espera por aquilo que a gente espera, por aquilo que a gente não vê. E é com essa mesma esperança que a gente deve olhar para os nossos filhos. Tenha esperança no seu filho. O Watchman Nee, o maior, talvez, acredito que o maior cristão chinês, fundador de uma das maiores igrejas cristãs na China. Sua igreja atingiu, em 20 anos de existência, nos primeiros 20 anos, cerca de 100 mil membros, várias congregações. Foi um adolescente nominal, crente nominal, desse que ia para a igreja com sua mãe e não se interessava muito. E quantos de nós temos esses em casa? Aquele filho que vai para a igreja, passa o culto todinho escutando música, olhando o celular, pensando em qualquer coisa, saindo para ir ao banheiro. Em casa não vai, né? Tomar água, a gente manda tomar água, porque se for por eles não tomam. Mas na igreja dá uma sede que eu não sei o que é isso. E muitos de nós vemos assim, e a gente acha que o menino não tem jeito. Mas a gente está olhando o início das coisas, e a palavra de Deus diz que melhor é o fim do que o início. Então, tenha esperança no seu filho. Esse é o primeiro passo para uma grande mudança na forma como você enxerga o seu filho. E eu queria só contar um testemunho rapidinho disso, de algo simples que aconteceu na minha vida com uma das minhas filhas. Quando elas eram pequenas, né, alguns de vocês conhecem, eu tenho 3 filhos, 2 meninas adolescentes, gêmeas. Quando elas eram pequenas, uma delas começou a demonstrar o seguinte comportamento. Talvez vocês já tenham visto isso nas crianças que vocês têm em casa. Ela começava a chegar em casa com objetos que não eram dela. E eram brinquedos, eram lápis, qualquer outra coisa. No início eu achei só que era esquecimento. E ela dizia, não, porque eu esqueci, fulano me deu e tal. Pequeno, 4, 5 anos, viu, gente? E a gente acha que criança é inocente, né? Nascemos todos pecadores, e o pecado está lá. Só precisa de uma oportunidade para ele se manifestar. E aí, ela começou a chegar, e eu quando percebi que, na verdade, era já o pecado que estava no coração dela se manifestando, eu comecei a chamar ela para conversar e corrigir. E na mesma época, pela graça de Deus, eu acompanhava muito o ministério do pastor Luciano Subirá, talvez alguns conheçam, é bem conhecido nacionalmente, e ele ensinava muito sobre correção, disciplina de filhos, e eu aprendi naquela época com ele, num vídeo que ele ensinou lá, como fazer a correção bíblica. E eu chamei ela, isso não foi só uma vez, foi umas 2 ou 3 vezes. Eu chamei, ensinei o que era, mostrei onde a palavra de Deus dizia que aquilo era errado. Falei para ela sobre como Deus criou princípios, e um desses é o direito à propriedade, e que esse direito à propriedade me disse que eu não posso invadir a propriedade do outro, nem posso me apropriar do que é do outro. E fui ensinando, fui mostrando na Bíblia que aquilo era errado. E depois que eu ensinava, eu dizia, você entendeu? Eu entendi, você se arrepende? Me arrependo. E ela fazia uma oração de arrependimento, e eu dizia, bem, eu vou corrigir você, e você vai levar aqui 2 chineladas, 2 palmadas, seja o que for, normalmente era com a chinela. Você vai levar essas 2 chineladas para você lembrar que isso aí você não pode fazer mais. E ela, não dava nem com essa força toda, mas aquele momento todo ela era crítico, era tenso para ela entendia que era uma correção. E ela chorava, me abraçava, se arrependia. Pouco tempo depois, faz a mesma coisa. Isso foi 1, 2 ou 3 vezes, talvez, eu precisei fazer. E em uma ocasião, ela chegou com um livro da biblioteca da escola. As minhas meninas amam livro, e essa especificamente é louca por livro, ela devora todos os livros. E na época já era assim, então ela chegou com um livro da biblioteca. E eu já entendia, porque às vezes o pai não sabe, viu? Às vezes a gente está muito alheio ao coração dos nossos filhos. Não, meu filho é muito bonzinho, meu filho. A gente não entende do que uma criança é capaz, né? A gente às vezes não entende. E eu já alerta, eu disse, esse livro ela pegou, escondido na biblioteca. Helena, esse aqui e tal. Não, mãe, foi... eu esqueci na bolsa, mas eu já entendi. Eu disse, venha para cá, converse comigo. E ela confessou que realmente tinha pego da biblioteca porque queria muito ter aquele livro. E lá fui eu de novo, com todo o processo, ensinando e tal. Corrigi, a mesma coisa.
E eu fiz mais. Eu disse, como você tomou o livro da biblioteca, você vai escolher desses livros aqui, que eram livros que ela gostava muito, você vai escolher 3 e você vai doar para a biblioteca da escola. E ela foi, entendeu, mas com dor no coração, porque não queria se desfazer dos livros. Mas foi, marquei uma conversa com a diretora da escola. Fomos lá e a gente foi expor para ela. E a Helena pediu perdão à diretora da escola. E a diretora da escola recebeu aquela doação, entendeu que aquilo era importante para mim, era importante para a educação dela. E essa foi a última vez, essa do livro foi a última vez que aconteceu isso na vida da minha filha. Então, eu quero só, esse exemplo, é só para mostrar para vocês que, às vezes, algo pequeno, a gente vai deixando, ou a gente acha que não tem jeito. Não, eu já fiz de tudo, não tem jeito. Será que você fez de tudo mesmo? Ou será que você está só colocando a sua ira na hora da correção, em vez de ensinar o que a palavra de Deus diz a respeito daquilo? Né? Então, tenha esperança no seu filho. A outra coisa, o outro passo, né? Que esse eu acho que todos vocês já sabem, mas eu acho importante falar rapidamente sobre isso. Orar. Oração é importante na criação de filhos. Orar pelo seu filho, a gente conhece aí, eu não vou nem falar aqui, mas a gente conhece histórias de mulheres que oraram pelos seus filhos, e hoje os filhos são grandes homens de Deus, ou mesmo os homens da reforma ou da pré-reforma. A gente conhece aí a história da Susana Wesley, né? Mãe de John Wesley, que é conhecida por orar, tirar aquele tempo de oração pelos filhos. E ela não tinha um filho nem 2, não, viu? Tinha muitos, acho que 19 filhos, muitos filhos. Encontrava tempo para orar pelos seus filhos. Ore pelos seus filhos. Muitas vezes a gente negligencia isso e parece que a gente não entende o poder da oração. É como se a gente não cresce, de fato, que a oração alcança o trono de Deus. E aí a gente precisa entender que Deus... Não é que Deus não tem poder para fazer sem a minha oração. Mas quando Ele instituiu princípios, Ele instituiu que a gente seria participante da obra dEle aqui na terra. Ele instituiu dessa forma. Então Deus, como pais e mães, Deus nos instituiu como participantes da obra que Ele quer fazer na vida dos nossos filhos. Então a gente precisa orar, mas é orar. Não é orar, gente, não é orar, Senhor, abençoa a vida do meu filho. Você conhece o seu filho. Quais são as limitações do seu filho? Quais são as lutas que seu filho enfrenta? Deus abençoa os meus filhos, que eles sejam bem-sucedidos, protege. Qual é a luta que o seu filho, João, Maria, Luísa, Lilian, Júlia, Helena, Cibele, Beatriz, qual é a luta que o seu filho, aquele especificamente, enfrenta? Ore por isso. E não só isso, mas ore com ele. Ore com o seu filho. A gente costuma, às vezes, dizer o filho está passando por uma situação, ou o filho está doente, e a gente diz, eu vou orar por você, meu filho. Não faça isso não, gente. Chame ele naquela hora mesmo e ore por ele ali mesmo. Ore com ele, faça que seu filho entenda. Como é que o seu filho, como é que o meu filho vai entender que a oração é algo tão importante, que a oração ela tem o poder de alcançar o trono da graça de Deus, se eu e você agimos no nosso dia a dia como se não acreditássemos nisso? Quando o seu filho vem dizendo que está doente, a primeira coisa que você faz é dar um remédio. Como é que ele vai crer que existe um Deus que é capaz de curar? Se a sua primeira atitude é resolver com os recursos naturais e humanos, né? Dia desses eu estava com o meu filho Rafael, ele tem 2 aninhos e pouco, ele estava com uma tosse seca, ele é muito saudável, ele é um menino muito saudável, mas ele teve esse episódio dessa tosse e ele tinha tido há uns meses. E eu já sabia mais ou menos como ia se desenvolver aquilo. E eu disse, ele vai ter que fazer nebulização, vai ter que fazer lavagem nasal, eu já sabia do processo. E fui fazer nebulização. O menino não tinha quem segurasse a criança para fazer nebulização. Nenhuma criança gosta. Das outras vezes ele não gostou não, mas deixou fazer. Dessa vez, o pai segurou, a irmã segurou, e a gente não conseguia fazer sem machucar o rosto dele, né? E eu disse, não vai adiantar, porque uma nebulização não vai adiantar. Eu tenho que fazer 4 durante o dia. E eu não vou conseguir fazer sem machucá-lo, eu não vou fazer. Isso era noite. Todo mundo aqui sabe que quando a gente adoece, à noite a tosse vem com tudo, né? E eu não tinha o que fazer. A nebulização era o que eu podia usar. Eu não uso medicamento nele ainda, nunca usei, não sabia também nem o que usar. E quando fui colocar ele para dormir, eu sabia que aquela noite ia ser difícil, porque ele ia acordar e eu também. Mas eu coloquei ele aqui sobre mim, eu coloquei a mão sobre ele e eu orei ali, nada mirabolante, nenhuma oração extraordinária, nada de mim. Senhor, tem misericórdia da vida do meu filho. Eu sei que o Senhor
o ama mais do que eu mesma amo. Então, Senhor, que ele possa ter uma noite de sono tranquila, para que eu também possa dormir, possa amanhã estar bem, cura, Senhor, restaura. E foi recente, gente. E o menino não tossiu a noite toda. Ele não tossiu a noite toda. Então, a gente precisa viver a oração na vida dos nossos filhos. Não é esperar para orar pela vida do seu filho quando o filho estiver se envolvendo com más companhias, quando seu filho estiver entrando no mundo das drogas, quando seu filho estiver com uma doença muito grave. Não é esperar a situação estar crítica para orar, é orar sempre, por todas as situações, pelo coração do seu filho, para que o coração dele seja um coração voltado para o Senhor. E Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei. Eu gosto muito desse texto. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Eu tenho certeza, irmãos, que há coisas grandes e firmes que nós não sabemos a respeito dos nossos filhos, mas que Deus já sabe. Eu não tenho dúvida alguma disso. Mas muitas vezes o nosso coração fica inseguro. Porque a gente vê ali, a gente vê o agora. Deus está vendo todo o panorama, toda a situação. Ele, em sua presciência, Ele já sabe tudo que vai acontecer com os nossos filhos. Mas Ele conta conosco para essa obra. E uma das ferramentas é a oração. Clame a mim, o Senhor diz. O terceiro passo, que eu acho importantíssimo, e esse terceiro passo, o Senhor abriu meu coração, abriu meus olhos para isso há muitos anos. Minhas filhas eram pequenas ainda. Quando eu li esse livro aqui, eu trouxe porque a Bíblia é a nossa principal fonte, mas eu creio que o Senhor usa homens e mulheres de Deus para nos ensinar, né? Também. Então, esse livro aqui, A Fé Começa em Casa, é excelente também, para filhos de qualquer idade. E nesse livro ele fala muito sobre isso, a importância de você desenvolver um relacionamento com o seu filho. Por quê, gente? Porque é nos relacionamentos que o discipulado acontece. Jesus, quando veio e escolheu os seus discípulos, escolheu aqueles que estariam mais próximos ali a ele não escolheu pessoas para ele ficar só ensinando o tempo todo, não. Ele se relacionava com eles. Ele desenvolveu um relacionamento com esses homens e mulheres, né? Jesus também tinha as mulheres que o acompanhavam. Ele desenvolveu relacionamentos, ele vivia ali no dia a dia, partia o pão, caminhavam, viajavam de uma cidade para outra, peregrinavam, estavam juntos. E a Bíblia não conta esses detalhes, todos eles, ou não conta quase nenhum deles, mas eu tenho certeza que Jesus não é medíocre, eu tenho certeza que Jesus não é simplista, e ele não estava o tempo todo falando com os discípulos e recitando a Bíblia, não, as Escrituras não. As Escrituras fluíam dele, porque ele é a palavra, né? Então, ele estava o tempo todo ali, durante o partir do pão, durante a conversa, sobre qualquer situação. Ele estava ministrando através de relacionamentos. E é importante porque, eu não sei se os irmãos já ouviram falar, isso é uma tese, não, uma tese de um escritor que nem é cristão, mas eu acho que tem tudo a ver com Bíblia, que ele diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais se relaciona. Nós nos tornamos muito parecidos, e não precisa nem ser muito inteligente para perceber isso. Veja que você se torna muito parecido com aqueles que você convive. Você está trabalhando num setor, daqui a 1 ano, 2 anos, você está, às vezes, falando as mesmas gírias, você está falando do mesmo jeito, você está se comportando da mesma forma. Tem estudos que mostram que os casados, nos 10 primeiros anos de casados, que são os mais difíceis, não pense que não são, os anos de lua de mel são os mais difíceis, viu, irmãos? São os mais difíceis. Por quê? Porque nesses 10 primeiros anos, o homem é muito parecido com a sua casa, com o seu lar, a sua família nuclear. E a mulher é muito parecida com a família dela. A partir disso, eles dois vão se fundindo ao ponto de ficarem muito parecidos entre si. É por isso que não é incomum que a gente veja casais que têm muitos anos de casado e a gente ache um parecido com o outro, até fisicamente. Então, a gente fica muito parecido com as pessoas com quem a gente convive. E para que o seu filho se pareça com você, ou para que o seu filho escute o que você tem a dizer, você precisa se relacionar com ele. O nosso relacionamento com os nossos filhos precisa ir além de regras, de dizer pode, não pode, isso é certo, isso é errado. Isso aí ele vai ouvir de você quando você estiver na brincadeira, no relacionamento, assistindo um filme com ele, de repente
algum ensinamento ali que não é apropriado, você já puxa um assunto, dependendo da idade, né, do filho, puxa um assunto, chama ele para reflexão. É no dia a dia, é vivendo com o seu filho que você vai ensinar. Não pense que o seu filho vai ouvir você, que isso serve para mim também, irmãos. Minhas filhas não vão me ouvir se eu não me aproximar delas, se eu não tiver interesse nas coisas que elas têm interesse. Elas gostam de umas músicas que eu não gosto. É internacional. Aí eu vou depois procurar as letras, sabe? Aqui a Colé eu acho uma letra inadequada, eu vou mostrar para elas, olha, isso aqui, vocês não entendem o que estão cantando, mas não é apropriado e tudo. Mas eu preciso estar próxima para saber, porque senão, se eu ficar distante, se eu não me interessar, elas vão ouvir do mesmo jeito. Que é só botar um fone, elas vão consumir tudo o que quiserem e eu não vou saber do que se trata. E eu vou viver num mundo de Alice achando que minhas filhas, sem saber do que é que elas estão se alimentando, do que o coração delas está se alimentando. Então, a gente precisa desenvolver esse relacionamento, estar junto, estar próximo, né? E tem vários estudos, esse livro fala muito disso, porque eles têm um ministério lá que, durante anos, décadas, eles acompanharam famílias. E esse livro me deu um pouco da resposta daquela pergunta que eu fiz a você, que você comentou aqui. Eles acompanharam famílias cristãs por anos, por décadas, e a pergunta que eles queriam responder é por que filhos de cristãos se desviavam. Por que isso era tão comum? E eu não vou entrar aqui nesse mérito, não é o tema da minha pregação, mas esse livro fala da importância do relacionamento, de como pais e mães que tinham relacionamento com seus filhos, que não era só uma vida de regras, uma vida de igreja, viu? Porque muitos estavam dentro da igreja, mas quando estavam em casa não tinham relacionamento com seus filhos. Muitos desses, os filhos se desviaram. Aqueles que de fato tinham um relacionamento com o filho, que estavam juntos, que estavam próximos, que se mostravam interessados, os filhos seguiram a fé deles, a maioria. Porque, gente, a gente tende, a nossa tendência, a tendência do ser humano, a gente tende a seguir as pessoas que a gente admira, as pessoas que estão próximas de nós, as pessoas que inspiram em nós algum carinho, Por que é que os famosos têm tantos seguidores que imitam eles? Por que é que uma propaganda, por exemplo, feita por Neymar, vende tanto? Por que um produto que Neymar vai vender, fazer propaganda, vende tanto? Porque uma geração que admira ele quer consumir a mesma coisa que ele consome. E seu filho só vai admirar você, só vai querer viver a fé que você vive se você estiver próximo. Tão próximo ao ponto dele admirar você. E aí vem o quarto ponto, que é, para que ele de fato admire você, você precisa ser exemplo para o seu filho. Você precisa ser exemplo para o seu filho, né? E eu vou repetir aqui o texto que o pastor Wendel leu no início, mas só um trechinho. Deuteronômio 6, aqui o verso... Acho que o verso 6, eu não vou ler o texto todo não, diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Gente, este é o princípio do discipulado. É você amar a Deus, como foi falado aqui. As palavras que Deus fala para você, você guarda no seu coração e você ensina para os seus filhos. É um princípio. Você não tem como ensinar se aquilo não está no seu coração. Você não tem como ensinar se você não vive, se você não dá exemplo. Não há como fugir disso, gente. Eu sei que até parece bater na mesma tecla, mas não tem como fugir, isso é crucial. Nossos filhos não serão aquilo que a gente diz para eles serem. Eles serão o que a gente é. Eles serão o que a gente é. Se eu olhar para mim, antes de Cristo, ou mesmo antes de um aperfeiçoamento da obra de Jesus na minha vida, meus defeitos eram os defeitos dos meus pais. Incrível é que mesmo os defeitos que eles tinham, que eu detestava, estavam em mim e eu não podia fazer nada quanto a isso. As piores coisas estavam em mim e eu tive de lutar e o Senhor teve de trabalhar no meu coração para que isso fosse mudado. E por que eu era tão igual a ele se eu detestava aquele comportamento? Porque é o princípio do discipulado. Aquilo que você é, aquilo que está no seu coração, você vai ensinar para os seus filhos.
Ele vai ser um espelho do que você é, né? Discípulo é uma palavra de origem latina que quer dizer aluno. Nossos filhos são alunos. Eles estão o tempo todo anotando aí no HD deles aqui tudo que a gente fala, tudo que a gente faz. E isso é importante. A gente precisa entender que precisamos ser exemplo, né? Para ensinar o nosso filho a amar o Senhor, nós precisamos amar o Senhor primeiro. E eu acho isso uma das coisas mais lindas da paternidade e da maternidade. E eu acho que é por isso que eu aconselho as pessoas que tenham filhos. Muitos costumam dizer, ter filhos neste mundo tão difícil. Ter filho neste mundo, não. Gente, é direito, eu não vou entrar aqui nem em questão doutrinária a respeito disso, não tenho nenhum pensamento firmado se é certo ou se é errado dizer que não tem filho. Mas se você tiver um filho, e se você tiver um compromisso com Cristo, a sua vida vai mudar de uma forma, você nunca mais será o mesmo. Porque ou você muda pelo seu filho e por amor a Deus, ou você vai ter que se conformar com seu filho sendo o que você é, de um jeito que você não quer ser. Você vai ter que se conformar que seu filho vai ter os mesmos defeitos, as mesmas inclinações para o pecado. E isso é algo tão sério, que mesmo aqueles pecados escondidos, mesmo aquilo que talvez seu filho nem saiba que você faz, passa de geração a geração. E você pode até achar que é um exagero, mas deixa eu contar uma história que está na Bíblia, sobre como o princípio do legado é importante, né? Do legado que você deixa. Acho que vocês sabem da história de Abraão, né? Abraão, o pai da fé, mas não foi perfeito. E talvez os irmãos todos já saibam aqui, eu não vou nem entrar e nem abrir a Bíblia sobre isso, mas vou contar a história. Abraão, em 2 ocasiões, foi para uma localidade, acho que era o Egito, e a esposa dele era muito bonita, diz a Bíblia que era, eu acredito que sim, uma mulher que viveu próximo da época da criação, devia ser muito bonita, né? Eu imagino que Eva era o esplendor da beleza, criada sem o pecado. E Sara era muito bonita, e Abraão tinha medo que o rei, né, o faraó, tomasse ela para si. E ele tinha medo que o faraó matasse ele, para tomar Sara para ele. E aí ele inventou uma mentirinha. Ele disse assim, quando você chegar lá, você vai dizer que é minha irmã. Você não vai contar que é minha esposa. Minha irmã. Porque senão, por medo de morrer, ele disse isso. E aí houve toda uma confusão, que eu não vou entrar nisso, não é o propósito. Houve outra situação, ele disse a mesma coisa, contou a mesma mentira. Tá, e o que é que isso tem a ver com o princípio do legado? O que tem a ver, irmãos, é que o filho dele, Isaac, talvez sem nem saber dessa história, fez a mesma coisa. Mesma coisa com a sua esposa. Isaac foi com Rebeca para uma terra distante, Rebeca muito bonita, mesma coisa. Quando você chegar lá, não diga que é minha esposa, porque senão eles vão querer me matar para tomar você. Mesma coisa. E a mentira estava ali. Estava ali naquela família, né? E aí aquilo não acabou em Isaac. Isaac teve filhos com Rebeca, Esaú e Jacó, vocês já sabem. O que foi que aconteceu? Rebeca e Jacó mentiram, tramaram a mentira para enganar o filho mais velho, o primogênito, para tomar a bênção da primogenitura, e enganaram Esaú, a mentira ali. Mas o mais lindo dessa história é que, apesar de esses homens terem errado, isso ter passado para as gerações, mesmo sem eles quererem, eles não tiveram controle sobre isso. O mais interessante é que é possível quebrar com esse ciclo de erros, de pecados, de mentira e de engano que você tem recebido aí da sua família. É possível quebrar com isso. Sabe por quê? Porque você, apesar de ser influenciado pela sua família, você pode escolher viver uma vida diferente. E sabe quem fez isso nessa história? José. Vocês lembram de José? Vocês lembram que os irmãos de José mentiram para o pai, dizendo que José tinha sido devorado pelas feras, quando na verdade eles tinham vendido o irmão para ser escravo no Egito? Os irmãos de José também mentiram. E a mentira de novo nessa família. Mas José
resolveu fazer diferente. José quebrou esse ciclo de mentiras. E no Egito, mesmo sofrendo toda aquela situação, quando precisou falar a verdade, ele falou a verdade. Ele não se dobrou. E quando ele foi seduzido pela esposa do seu patrão, ele lembrou que havia um Deus, que esse Deus tinha princípios e que ele tinha que seguir esses princípios. E por causa da obediência de José, gerações e gerações daquele povo e daquela família foram abençoados. Então eu contei essa história aqui para que você entenda que existem consequências do nosso pecado na nossa família, mesmo que a gente não queira. Há consequências e isso a gente não tem controle. Mas a gente tem o controle hoje sobre as consequências que a nossa família gerou em nós. Nós podemos escolher ser como José e começar uma história diferente, e começar uma geração abençoada, né? Começar uma história diferente para a nossa família. E nossa família ser essa geração que vai mudar a história. Amém? Seja exemplo. Parece bobagem, mas seja exemplo. Os nossos filhos, eles olham para o que nós fazemos, né? Eu fui professora de escola bíblica para adolescentes e, gente, com tristeza no coração, era muito comum ver os meninos dizerem isso, confessarem ali abertamente. Eu conheço os pais deles, mas eles diziam porque viam no professor essa acolhida, e eu jamais ia ficar dizendo isso para os pais, mas eles me diziam, meu pai ou minha mãe, acontece demais de alguém ligar e ele mandar dizer que não está. E a gente estudando ali sobre a mentira, sobre como a cultura brasileira está mergulhada na mentira, e às vezes a gente acha que essas mentirinhas sociais são aceitáveis, mas para Deus é mentira. Se a gente entender que ofende o coração de Deus, a gente vai começar um novo ciclo que vai abençoar a nossa família, a nossa geração. Tito 2, versos 7 e 8, o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, diz assim: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles. Para quem? Para os discípulos, os outros. Fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer. Seja um exemplo para o seu filho. Discipular tem tudo a ver com exemplo. A gente segue os passos dos mestres. Os alunos seguem os passos dos mestres. A gente precisa entender isso, que o nosso filho está nos observando o tempo todo. Então, se você quer que seu filho seja um bom marido, seja um bom marido para sua esposa. Se você quer que seu filho, esposa, respeite o pai dele, seja você uma esposa que respeita o seu marido. Se você quer que ele fale a verdade, pare de mentir e seja íntegro. Ainda que com dano seu, como diz a palavra, né? A palavra do justo, ela não volta atrás. Ainda que ele tenha dano, mas se ele se comprometeu, ele vai até o fim com aquela palavra. Se você quer que seu filho viva em pureza sexual, viva você em pureza sexual. Liberte-se dos seus pecados, dos seus vícios sexuais, porque aquilo que você faz vai influenciar e vai tocar a vida dos seus filhos, de uma maneira que você não faz ideia. O seu filho quando a gente olha para um filho de alguém, a gente vê muito dos pais, né? Eu hoje olho para o meu marido e vejo muito do pai dele, principalmente fisicamente, algumas coisas, alguns comportamentos, algumas formas de agir. E às vezes a gente acha que não vai ser assim. Às vezes a gente acha que quando crescer nós vamos ser totalmente diferentes dos nossos pais. Mas isso não é verdade. E a palavra de Deus diz que não é assim. Então, quinto ponto, já estou caminhando para o final, viu, irmãos? Tenha as prioridades corretas. Priorize aquilo que Deus prioriza. Né? O que é isso? A gente tem que estar disposto, gente, como pai e mãe, a relevar as coisas que não são tão importantes e focar o nosso discipulado naquilo que de fato é importante. Porque senão a gente vai estar igual aos fariseus que Jesus advertiu, que Jesus falou tão veementemente contra eles. A gente vai estar engolindo o camelo e coando o mosquito. O que é isso? O que é priorizar o que Deus prioriza? É priorizar na vida do seu filho que ele seja íntegro.
É você não admitir o pecado, é você não admitir a mentira, é você não admitir o desrespeito. Mas você relevar e não ser tão exigente em relação a coisas que são deste mundo, em coisas que não vão ter influência nenhuma para a eternidade. Exemplo, notas escolares. Exemplo, higiene. Né? A gente sabe que menino não gosta muito de tomar banho, às vezes a mãe fica louca. Mas às vezes a gente enlouquece por causa de um banho que o menino não quer tomar, mas não tem a mesma atitude quando o menino age de forma desrespeitosa, quando o menino toma o brinquedo do outro, né? A gente precisa entender que há princípios e que esses princípios, com eles, a gente tem que ser rigoroso. Mas que com coisas daqui a gente pode. Entre aí com a sua esposa, entre num consenso, o que é que vocês vão equilibrar para não ser tão duro. Sabe por quê? Porque senão a sua vida com seu filho vai ser só dureza, só dizer regras. Porque contra o pecado você já vai ser rigoroso, você já vai, né, ser bem vigilante. E se você for rigoroso com relação a tudo, vai ser muito difícil viver na sua casa. A gente precisa achar um equilíbrio para priorizar o que Deus prioriza, entender o que é importante na vida dos nossos filhos. O que é mais importante? É o seu filho dormir sem escovar os dentes antes de dormir? Ou ele lhe respeitar quando fala, ou ele tratar as pessoas com respeito, tratar os mais velhos com respeito? Como é que você tem visto isso? A gente precisa sondar o coração dos nossos filhos. Entender o que está no coração deles, porque às vezes a gente fica só na aparência, né? Meu filho está arrumadinho, está bonitinho, escova os dentes, tira boas notas, e a gente está vivendo como se fosse paz do mundo. O mundo quer isso. Filhos bonitos, arrumados, bem-sucedidos, com boas notas, com bons empregos. Eu quero tudo isso para os meus filhos. Eu sei que vocês querem também, mas a gente precisa priorizar o que é prioridade. E a palavra de Deus nos diz que quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas outras coisas que nos perturbam serão acrescentadas. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça na vida do seu filho. É importante que seu filho se alimente bem? É. Mas é muito mais importante saber do que ele tem alimentado o coração dele. O que ele tem acessado na internet. O que ele tem visto na televisão. Com quem ele anda se acompanhando. Quais são as companhias. Isso é muito mais importante do que um prato de feijão com arroz para o seu filho. Tenha certeza disso. O alimento é importante, mas aquilo que sai do coração dele, Jesus diz, né? Aquilo que sai do nosso coração é o que contamina o homem. Amém? Então, priorize o que é prioridade, releve as outras coisas, ou o que der para relevar. Tente ter um equilíbrio para que não seja um quartel a sua casa, né? Para que você não viva o tempo todo pressionando os seus filhos. Ninguém gosta de se sentir pressionado. Jesus não fez isso com seus discípulos. Jesus ensinava em amor, né? A gente cantou aqui. Ele era manso, ensinava em amor. Ele não foi manso com quem? Com quem ele não foi manso, vocês sabem? Com os fariseus, com os hipócritas, com os religiosos. Com esses ele não foi manso, nadinha. Porque eles tinham uma aparência de santidade, mas por dentro eram podres, eram imundos. E o último ponto para fechar, já estou aqui encerrando, que eu acho que esse é para encerrar, porque a gente precisa disso para começar, né? A gente precisa se reconhecer como pecador, gente. Eu sei que a gente foi criado, né, por pais muito sérios, às vezes muito severos, e numa geração que não estava acostumada a admitir os seus erros, né? Que era, faço o que eu digo e pronto, não faço o que eu faço, tinha muito isso. E não admitir os seus erros, mas a gente precisa, para a gente discipular os nossos filhos, a gente precisa reconhecer as nossas falhas, se reconhecer também como carecedor e carente da graça de Deus. Então, principalmente com adolescentes isso, né? Principalmente porque eles já entendem. Gente, não duvide. Seu filho olha para você e ele já capta aqui todos os seus defeitos, todas as suas faltas, todos os seus maus hábitos, ele vai captando. Quando vai crescendo, isso vai ficando muito claro. Então, a gente precisa se aproximar do filho até para corrigir, reconhecendo que nós somos pecadores. Olha, filho, porque o que a gente faz? A gente se ira com uma situação que acontece e a gente vai corrigir. Como é que pode esse menino, eu já disse isso não sei quantas vezes, como é que pode um filho meu fazendo isso? Quando, na verdade, o que a gente tinha que pensar? Quando eu era jovem, quando eu tinha essa idade, pior eu fazia, pior eu queria, pior eu era.
E naquela época não tinha ninguém para me orientar. Glória a Deus, porque agora eu soube disso que meu filho está fazendo. Eu sei que ele errou, mas glória a Deus que o Senhor me levantou para corrigir. Eu também sou pecador, eu também careço da glória de Deus. A gente precisa se reconhecer. Porque senão a gente vai fazer igual aquele credor impiedoso da parábola que Jesus conta ali em Mateus 18. Os irmãos acho que sabem dessa história. Havia um rei, né, um senhor, que ele tinha 2 servos que tinham dívidas com ele. Um servo tinha uma grande dívida, o outro tinha uma dívida pequena. Não, é isso? Não, é não. O senhor tinha um servo que tinha uma dívida com ele, era grande. Esse servo que tinha essa dívida era credor de outro que tinha uma dívida pequena. É essa a história. E aí ele foi, se prostrou ali perante o senhor lá que estava cobrando ele, e disse: eu não tenho o que fazer, se eu não pagar meus filhos e minha esposa, eu vou ser expropriado de tudo que eu tenho, tem misericórdia de mim. E aquele senhor perdoou a dívida dele. Mas aí o que aconteceu? Outro, menor do que ele, tinha uma dívida com ele, pequena, mas foi pedir misericórdia, foi pedir compaixão, e ele não teve compaixão. E, gente, se a gente for bem sincero em nosso coração, a gente vai reconhecer que muitas vezes nós agimos assim como pais. De onde Deus nos tirou? Do que Deus já me perdoou em toda a minha vida? Quão grande dívida Deus perdoou? A minha, a sua, a de todos nós. E muitas vezes o nosso filho comete faltas, coisas de criança, e a gente age como se fosse o pecado maior do mundo, a coisa mais monstruosa, entendeu? Como se fosse algo muito grande, e a gente tem dificuldade de perdoar. Se reconheça como pecador. A gente precisa entender, né? Nossa atitude de amor e perdão fará com que os filhos amem e deem valor aos pais, né? Paulo, escrevendo ao Timóteo, diz o seguinte: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ora, se Paulo está se reconhecendo como pecador, quem somos eu e você para não termos a mesma atitude? Então se reconheça, peça perdão quando você errar com seu filho. Peça perdão, reconheça que você... Filho, você está passando essa luta... Eu passei coisas semelhantes, eu não sou perfeito, eu passo coisas semelhantes, eu tenho dificuldades, mas eu vou lhe ajudar, eu vou lhe instruir, eu vou orar por você, vamos orar juntos. Se reconheça, porque quando você se coloca só numa posição de alguém que está 100% correto, e ele sabe que você não é, porque seu filho lhe conhece, então ele não vai dar ouvidos para aquilo que você está dizendo. A gente precisa se reconhecer como pecador e ter uma atitude de perdão e amor. Então, não fique demonstrando surpresa com o pecado do seu filho. Ah, meu filho, como é que pode? Ai, não acredito, e quebra tudo e faz um escândalo. Não demonstre surpresa. Olhe para dentro de você e pense aí nos pecados que você já cometeu. Se você fizer esse exercíciozinho, você vai agir com misericórdia e com compaixão com seu filho. Amém? Irmãos, era isso. Eu espero que vocês... Eu passei rápido pelos pontos, mas eu espero que tenha sido bênção. Pequenos passos para uma grande mudança. Não desista do seu filho. Ore por ele e com ele. Deixa eu lembrar a ordem, viu, irmãos? Ore com ele e para ele. Desenvolva um relacionamento com seu filho. Desenvolva um relacionamento com seu filho. Seja exemplo para o seu filho. Seja exemplo de dignidade, de integridade. Priorize o que Deus prioriza para a vida do seu filho. E reconheça que você é pecador. Reconheça suas faltas. E Deus vai agir. Porque Deus ele se inclina quando o nosso coração está contrito. Quando nós estamos quebrantados diante dele. O Senhor se inclina para nós e ouve o nosso clamor. Amém? Deus abençoe.